A depressão afeta 322 milhões de pessoas no mundo, de acordo com dados da Organização Mundial da Saúde referentes a 2015. Isso representa 4,4% da população mundial. No Brasil, são 11 milhões e meio de pessoas, ou 5,8% da população. Quem vai nos explicar o que é depressão e como lidar com ela é Daniel Elia, consultor em saúde mental da Organização Pan-Americana da Saúde. Daniel, bem-vindo ao Cidadania. E eu peço então que você explique para a gente o que é a depressão clínica, porque muitas vezes a gente fala que está deprimido quando na verdade a gente está triste, né? O que caracteriza a depressão clínica? Obrigado pelo convite. A gente entende que a depressão, a diferença, né, entre a depressão e as tristezas comuns, né, você pode ter uma perda na vida, algum tipo de coisa desse sentido, e ficar triste, né? A diferença entre isso e uma depressão é quando isso começa a afetar definitivamente as atividades comuns da vida, né? Então a pessoa se isola, ela deixa de fazer as suas atividades de trabalho, suas atividades sociais, né? Com o agravamento disso pode deixar de ter cuidados de higiene, enfim, é quando ela deixa de fazer, começa a não mais fazer as coisas comuns da vida e se afastar bastante dos amigos, das famílias, do trabalho. Agora, eu vi também que esse diagnóstico nem sempre é muito simples, né? Qual é a dificuldade de chegar nesse diagnóstico fechado? A dificuldade de chegar no diagnóstico de depressão fechado? Olha, a gente... por exemplo, uma pessoa que chega num consultório, né, vai procurar uma ajuda num serviço de saúde pública e, por exemplo, começa a dizer que está com dores, começa a se queixar de mal-estares físicos, por exemplo, ou então de cansaço, alguma coisa desse tipo, que vai justificando, por exemplo, essa ausência, né, nas atividades que eu falei anteriormente, isso pode, ao longo do tratamento, você descobrir, por exemplo, que isso tem a ver, na verdade, com um princípio de depressão. Então, a depressão, ela nem sempre ela aparece necessariamente, logo de cara, com um espectro de sintomas óbvios, né? Então, acho que, por um lado, tem a ver com isso. Por outro lado, tem as dificuldades típicas do diagnóstico em saúde mental, que, né, são doenças, são transtornos que a gente, que em alguns momentos são muito parecidos, né, em algumas características. Um transtorno de humor, por exemplo, com sintomas psicóticos, pode ser parecido com um transtorno psicótico. Então, isso é difícil mesmo em saúde mental. Mas eu acho que tem a ver com isso, assim, e também por ser um transtorno comum, né? Então, na medida em que é um transtorno comum, muitas vezes uma tristeza pode parecer que está tendendo para uma depressão, mas na verdade é uma coisa que é até saudável que a pessoa possa lidar com as suas tristezas quando há perdas, por exemplo. Que a tristeza em si faz parte, né, a tristeza em si faz parte da vida. Mas uma tristeza, ela pode vir a se tornar uma depressão? Pode ter essa progressão? Essa diferença, né, entre tristeza e depressão. Uma tristeza, ela pode se tornar uma depressão se isso for alguma coisa com que a pessoa realmente não consiga lidar, né, uma perda, uma sucessão de perdas e a pessoa, por exemplo, não consiga retomar coisas da vida comum. Isso sim pode... Mas eu acho que acho que a gente precisa poder viver as tristezas também quando elas ocorrem, para que a gente, inclusive, possa superar alguns momentos ruins, né? Então, fazer um luto de uma perda é uma passagem comum na vida das pessoas. Então, também não precisa todo mundo sair com o primeiro sinal de tristeza, sair correndo, procurar ajuda para depressão, também não é isso? Não é isso, não. Mas, enfim, eu acho que no momento em que apareça, né, um sinal de tristeza e você sinta vontade de procurar algum tipo de ajuda, eu recomendo que procure, né? Isso não significa que você está depressivo, mas que talvez uma ajuda de um especialista ou de pessoas próximas pode, enfim, evitar uma depressão futura ou mesmo ajudar a superar esse momento difícil. E quais seriam os sinais que dizem que tem assim, alguns sinais que são indicativos mesmo da depressão? Assim, quais seriam esses sinais de alerta? Olha, eu acho que o sinal dos mais importantes é isso, quando a pessoa começa a não ter vontade de fazer as coisas, né? Não ter vontade de fazer as coisas que costuma fazer, de que gosta de fazer.
se afastar do trabalho, começar a ter dificuldade de ir para o trabalho e alguns sinais de isolamento. Eu acho que esses sinais são bastante importantes para que as pessoas que estão ao redor dessa pessoa possam observar, detectar, inclusive ajudar ela a pedir ajuda. Porque se a gente pensar que o isolamento já é uma característica, né? A dificuldade de pedir ajuda também. Então, a gente precisa das pessoas ao redor para poder ajudar, né? Mas não tem também uns sinais, assim, até físicos, assim, falta de sono ou sono demais, falta de apetite ou apetite demais? Tem sinais, assim, desse tipo, de falta de apetite, falta de sono. Que são, inclusive, confunde um pouco, né? Que é tanto a falta de sono como o sono excessivo, sim. A falta de apetite, o apetite, né? Assim, fica um pouco... esses sinais, eles existem, sim, são sinais, mas são sinais também que são de vários tipos de transtorno leve. A pessoa com ansiedade também pode estar... São transtornos até parecidos, né? Mas que se assemelham. Mas, com certeza, sim, a pessoa que começa a dormir demais, ficar com falta de sono, tem características de ansiedade também que se apresentam em alguns casos de depressão, enfim. Tem alguma relação entre ansiedade e depressão? Tem relação. São transtornos leves, né, que podem ocorrer juntos ou não, e, enfim, que estão aí próximos da vida comum das pessoas. Podem ocorrer juntos, não é necessariamente um que se torna o outro, não. Eles acontecem juntos, às vezes. Ou sim, não, eles também, acontecem né? juntos. Um pode levar o outro, não tem essa coisa estanque, né, na saúde mental. Mas eles não são a mesma coisa, né? O transtorno de ansiedade ele vai ter mais a ver com a pessoa ficar muito angustiada para fazer determinadas coisas da vida, não ter segurança para fazer algumas coisas. É diferente de um transtorno depressivo em que a pessoa que pode vir a se tornar, conforme a gravidade do transtorno, até casos bem graves, né? E, na pior das hipóteses, pensamentos suicidas, tentativas de suicídio, etc. Pois é, eu vi um dado, uma pesquisa feita nos Estados Unidos que 90% dos suicídios seriam de pessoas que tinham depressão, né? Existe essa relação próxima. 90% dos suicídios tem a ver com depressão. Pesquisa assim, eu não conheço exatamente essa pesquisa, mas com certeza muitos. Boa parte dos casos que chegam às tentativas de suicídio ou quando o suicídio de fato se consuma, ele tem a ver com transtornos mentais diversos, né? Principalmente com depressão e muitas vezes também com transtornos psicóticos, mas com certeza com depressão tem muita relação, sim. Então, o pensamento suicida, a vontade de acabar com a vida, isso também é um sinal de depressão. A depressão, ela muitas vezes, ela está associada a algum tipo de pensamento de que a vida não faz sentido, de que não vai, enfim, conseguir realizar seus planos, de sensações de ruína, né, de que as coisas vão tender para o pior, e isso pode levar a uma espécie de falta de sentido em relação à vida, né, ao que se espera da vida, e isso pode levar a pensamentos suicidas. Tem uma relação real e grande entre uma coisa e outra. E as mulheres são mais diagnosticadas com depressão, né? Será que é porque elas realmente têm mais tendência à depressão ou os homens não procuram ajuda, não são diagnosticados? A sua pergunta ela é boa porque ela também carrega uma parte da resposta. De fato, tem essa estatística de prevalência maior de transtornos depressivos em mulheres. Mas eu acho que tem também uma dificuldade dos homens em buscar ajuda. Isso é um fator que é comum a vários tipos de doenças, né? Os homens procuram menos serviços de saúde de forma geral. Com relação à depressão e ao transtorno mental também procuram menos. E aí eu acho que tem a ver com isso também. Eu acho até importante a gente poder falar disso, porque isso tem relação grande com o que é o mote da campanha da OMS e da OPAS esse ano, do Dia Mundial da Saúde, cujo tema é depressão, que é Depressão Vamos Falar, né? Que é o tema da campanha. E essa campanha ela busca, de fato, atingir a questão do estigma, né? Daquilo que as pessoas têm vergonha de falar de sua depressão, elas têm pouca
se sentem, às vezes, num certos tipos de ambiente, ridicularizadas em relação a ter problemas desse tipo. Enfim, tem dificuldades, às vezes, no trabalho. Você poder dizer que está com uma depressão, isso pode causar um problema no trabalho, isso acontece. Então, a ideia de que a gente possa falar disso, ela é o mote da campanha do OMS. E tem a ver com isso, porque os homens têm dificuldade de poder pedir ajuda em relação a isso. Por outro lado, por exemplo, a gente vê uma prevalência maior de homens, por exemplo, que usam álcool, né? E o alcoolismo, por exemplo, pode ser, na verdade, uma tentativa de escapatória, de automedicação em relação aí ao mal-estar, à ansiedade, à depressão no gênero masculino. Algo que a gente precisa estudar ainda para poder afirmar com mais certeza, mas tem aí indícios de uma relação entre uma coisa e outra. É até uma indicação, né, para pessoas com depressão ou suspeitas de depressão para evitarem, né, assim, buscar muito álcool, que elas têm mais tendência a desenvolver um alcoolismo, uma dependência de drogas, né? Existe essa correlação. Tem uma correlação, tem um risco, né, da pessoa que está com um sofrimento grande, seja lá de qual ordem for, buscar o uso de uma droga ou de álcool como forma de evitar esse sofrimento, enfim, eu acho até difícil de dizer de evitar, porque quando a pessoa está alcoolizada, ela pode até sentir ainda esse sofrimento, ela só não tem tanta relação com isso, fica um pouco mais, às vezes esquece, enfim, dependendo da quantidade de droga que ingerir. Mas, com certeza, é uma espécie de automedicação, né, que é um risco de você desenvolver um método de não lidar com esse tipo de sofrimento que causa outro tipo de sofrimento, né? Não é um método que vai conseguir te ajudar, de fato, a superar um problema. Então, é um risco, sim. Acho que a gente precisa ficar atento a isso. Voltando à questão das mulheres, tem um tipo de depressão que realmente dá só nas mulheres, que é a depressão pós-parto, né? O que é isso? A depressão pós-parto é uma coisa que ocorre com as mulheres, claro, né, pós-parto, mas que acontece assim que nasce, ou logo antes, às vezes começa a acontecer pouco tempo antes do nascimento, em que a mulher fica estranha, né, o filho que nasce fica muito com características de depressão, né, mas de uma dificuldade de relacionamento inicial com esse bebê, e aí se afasta um pouco disso, enfim. Tem a ver aí com todas as coisas que vêm também posteriormente, né? Depois, quando você tem um filho, uma mulher muda muito a sua vida, enfim, é uma novidade. Também por conta daquela criança que está dentro da barriga dela, se desenvolvendo, tem uma relação ali muito íntima, né? E que, quando logo após o parto, muitas vezes ocorre dela ficar com dificuldades mesmo de poder amamentar, por exemplo, de seguir, fica entristecida mesmo, fica mais do que entristecida, depressiva. Então, acontece muito isso, sim. E também é difícil de diagnosticar, assim, da própria mulher perceber que aquilo não está dentro do esperado. Olha, é difícil, não sei se dizer se é difícil de diagnosticar. Se tiver um acompanhamento de perto ali, vai haver claramente indícios ali de que a gente espera, por exemplo, que uma mulher, enfim, que está conduzindo uma gravidez, ela possa fazer um pré-natal adequado, acompanhar logo depois do parto, né, o puerpério, e isso tudo permite facilitar o diagnóstico de uma situação de depressão pós-parto. É uma situação arriscada porque envolve o cuidado com aquela criança, né? Então... Se não for diagnosticado, no momento pode vir a trazer algum risco mesmo para o bebê, né? Se não for diagnosticado no sentido de acompanhar, de tratar aquela mulher, e também de poder fazer o cuidado que aquela criança precisa, que às vezes aquela mulher não está podendo fazer naquele momento. Agora, a depressão pós-parto também, muitas vezes quando ela ocorre, depois ela se recupera e aquela mulher segue a vida amorosa com o filho de uma forma normal, né? Mas ela se recupera com o tratamento adequado? Ela se recupera com o tratamento adequado, né, poder fazer um acompanhamento, e aí o tratamento vai depender aí do caso. E ela também, muitas vezes, isso é um momento pós-parto mesmo, que depois de um certo tempo
retoma. É necessário acompanhar, estar junto, estar perto, para poder fazer o que tiver que ser feito, dependendo do caso, né? No caso a caso. Ou se for necessário medicar, se for necessário poder alimentar essa criança de outra maneira, enfim, estimular o retorno das relações até corporais, né? A mãe precisa estar muito próxima do filho, muitas vezes, enfim, isso tudo vai depender da situação. E a depressão, ela está aumentando, assim, tem algum motivo que está desencadeando esse aumento, ou será que antes não se sabia, né? Se considerava, né? Você até falou, não sabe o sentido da vida, pode ser achar que é uma coisa filosófica, um sentimento poético, e agora a gente está identificando isso como, né, uma depressão realmente, ou está mesmo aumentando? Quando eu falei do sentido da vida, não é o sentido da vida assim, no sentido filosófico, não. Eu digo o sentido da vida é para cada um de nós, né? Enfim, a minha vida não vale a pena, eu vou tirar a minha vida. O que eu faço da minha vida? Eu trabalho, né? Eu tenho minha relação com a minha família, enfim. E aí cada um de nós dá um certo sentido para o que faz na vida. E não é exatamente o sentido da vida, assim, no sentido mais amplo filosófico, não. Mas não tinha também, assim, os poetas românticos também, assim, a gente às vezes lê e você pensa, poxa, será que esse cara não estava, né, não tinha depressão? Estava deprimido, né? Eu não acho que ele tivesse deprimido, ele podia até estar beirando uma depressão, porque, por exemplo, havia uma produtividade em relação a isso, né? Você conseguir fazer poesias, uma certa vida boêmia ali, que pode ter... Os poetas românticos, né, que você falou, que pode ter ali um princípio de depressão, sim, mas que ainda havia ali um sentido que eles conseguiam dar, que era o da produção artística. Conseguir, né? Se expressar, botar... Sim, Quer dizer, se houvesse uma depressão, ela ainda não estava nos níveis mais graves, né? Mas a depressão, ela tem crescido, né? Nos últimos 10 anos, de 2005 a 2015, ela teve um crescimento de 18%, na estimativa, no dado estimativo da OMS do mundo. Então, mas se acredita que é um aumento real, não é apenas assim, se detectou? Eu acho que tem duas coisas. Tem um aumento real, que eu acho que tem, e tem um aumento do diagnóstico, né, do diagnóstico de depressão feito aí pelos países, tanto nos serviços públicos, que em alguns lugares avançou, quanto de forma geral na psiquiatria. Mas, por exemplo, no Brasil, a gente pode inferir que o sistema de saúde, a abrangência do sistema de saúde brasileiro, que ela é um sistema universal, ela consegue fazer uma detecção, os altos índices de prevalência em depressão e transtorno de ansiedade no Brasil tem a ver também com a capacidade do sistema de atender, de detectar, de perceber. Por outro lado, no mundo também a gente teve aí nos últimos 10 anos, né, algumas crises econômicas importantes, né, e isso também é associado ao aumento da depressão e das tentativas de suicídio, e um aumento mais recente também de guerras, né, de violência no mundo de modo geral. Então acho que também tem a ver com esses fatores. Então tem um certo aumento, mas também tem um aumento do diagnóstico. E quem, então, foi diagnosticado, qual é o tratamento para a depressão? Certo. O tratamento para a depressão tem vários níveis, né? Tem depressão leve, moderada e depressão mais grave. E nas depressões mais leves, a gente prioriza as psicoterapias, as formas de tratamento que venham por exemplo, na atenção primária, né? Falando do sistema brasileiro, formas de tratamento de grupos comunitários, para só entrar com medicação e com tratamento mais forte em relação a isso, nos casos mais graves, né? É preciso entrar com esse tipo de tratamento no momento em que seja necessário, né? Tem que ter acesso a isso. Mas também é importante, para casos mais leves, poder fazer outro tipo de tentativa antes. Então, de forma geral, seriam as psicoterapias, o tratamento medicamentoso para situações mais graves e as formas de socialização, de grupos comunitários terapêuticos, esse tipo de coisa, são
são as formas para tratar a depressão. E mesmo nos casos mais graves, que a pessoa precisa mesmo tomar medicamento, um equilíbrio químico e tal, mas também é importante falar, continua sendo importante. É fundamental falar. Inclusive, até o tema da campanha, de novo, é isso, vamos falar. Não é só falar sobre a depressão, mas que a pessoa que esteja cometida por esse transtorno possa falar do que acontece com ela. É uma forma muito importante de poder ressignificar as coisas, reelaborar, dar novos significados, né, como a gente está falando do sentido, né, das coisas da vida, enfim. Algo que precisa acompanhar qualquer momento de um tratamento em todos os níveis, né, a possibilidade de poder falar sobre isso. Mesmo nos casos então, do desequilíbrio químico, a mente também ela tem um papel muito importante. Tem um papel super importante. Inclusive, poder falar também modifica o comportamento químico do corpo, né? Assim, tanto a medicação vai poder fazer esse efeito, quanto também todo tipo de comportamento ele causa também modificações bioquímicas. Então, falar também serve para isso, mas serve também nesse sentido de que você falou, né, da mente, de poder dar outras elaborações às coisas que estão a pensamentos muito ruins. Você poder falar isso, pode pensar de outra maneira, né? Enfim, eu acho que isso é fundamental. E vocês, a OPAS tem inclusive recomendações, um site, né? Como é que quem quer saber mais um pouco, onde é que pode buscar? Então, a OPAS tem o site que é parro.org/BRA, que é a página do Brasil na OPAS, que vai ter lá uma parte de saúde mental, vai ter uma parte para o Dia Mundial da Saúde, onde tem recomendações sobre depressão, sobre como diagnosticar, como perceber, o que fazer quando um colega de trabalho apresenta sinais de depressão, um familiar, para crianças, na escola, para idosos. Tem ali várias recomendações que se faz objetivamente aí no âmbito da campanha para que as pessoas possam poder perceber, né, entender o que está acontecendo e principalmente poder pedir ajuda para um especialista, né, para alguém que possa, de fato, fazer esse encaminhamento de modo competente, eficaz. Certo. Muito obrigada pela sua participação aqui no Cidadania. Obrigado. Eu conversei com Daniel Elia, consultor em saúde mental da Organização Pan-Americana de Saúde. Essa entrevista está disponível na internet no endereço senado.leg.br/TV. É só clicar em programas e depois em Cidadania. E você? Qual assunto você gostaria que a gente discutisse? Ligue 0800 61 2211 ou mande um WhatsApp para 61 999 66 1616 e faça sua sugestão, crítica ou comentário para o Cidadania da TV Senado. Obrigada pela companhia e até a próxima.